Bom, desde a aula passada, da semana passada, a gente começou a falar de cultivo protegido, que são várias técnicas, não engloba apenas, né, o uso de casa de vegetação, de abrigo, que é só aquela parte de cobertura, mas engloba vários outros tipos de cultivo, até o mulching, que é cobertura de solo, o cultivo em túnel, que é o uso desse plástico para proteger culturas, principalmente em climas mais frios, né? Então, para essa expansão do cultivo protegido no Brasil e também no mundo, teve, claro, a influência do desenvolvimento do plástico. Só se tornou custos aí acessíveis para esses produtores, né? Para os mais diferentes produtores, para os médios, para os pequenos, pelo uso do cultivo protegido com plástico, né? O desenvolvimento da plasticultura está muito relacionado com o desenvolvimento do cultivo protegido. Então, falando ainda plasticultura, é o termo adotado internacionalmente para designar a utilização do plástico na agricultura. Essa utilização do plástico tem como função, né, melhorar os ambientes, controlar os ambientes de cultivo, como a gente bem viu no vídeo que eu apresentei para vocês anteriormente. Que para quem não está aqui presente, eu vou deixar o vídeo também disponível lá no Class, tá? Para assistirem quem tiver interesse depois. O cultivo protegido, utilizando o plástico, ele fornece o potencial de proteger as plantas de condições climáticas. O cultivo protegido ele tem essa função de restringir a ação de alguns fatores climáticos sobre as plantas. Vocês viram no vídeo ali o cultivo de folhosas, como a alface, né? O cultivo do tomate, em cultivo protegido, do pepino. E a função é o cultivo protegido mais simples ali, um abrigo ou uma casa de vegetação não climatizada, mas que tem função de proteger essas plantas das chuvas torrenciais. A gente sabe que a umidade excessiva do solo, a umidade ali sobre as folhas e ramos favorece a ocorrência de muitas doenças causadas por fungos, por bactérias, e dentro do cultivo protegido você vai ter a limitação, você vai fornecer água suficiente para aquela planta, mas não em excesso, né? Além de proteger essas plantas de granizo dentro de um sistema de abrigo, uma casa de vegetação, de geadas, até o uso do túnel baixo, que vocês estão vendo aqui no cultivo de morango. O túnel baixo ele tem a função de proteger aí o morango e outras culturas em regiões que têm invernos mais rigorosos, ou mesmo na nossa região na época do inverno, para não ter a ocorrência, a formação da geada nas plantas. Então, à noite, fecha com esse plástico e durante o dia abre para que as plantas, né, estejam aí em contato com o sol e realize a fotossíntese normal. Então, e temos aqui no meio o mulching, que tem função não de proteger de água das chuvas, não, mas aqui ele vem proteger a questão de economia de água, que reduz a evaporação, proteger da lixiviação de nutrientes, porque você tem controle da quantidade de água ali das chuvas, é limitada a infiltração de água das chuvas, e também tem um fator que é a redução do uso de herbicidas no controle de plantas daninhas. E todos esses fatores juntos auxiliam em produzir mais rápido, a cultura ela fica mais precoce, e economia de água, e economia também de adubo. O uso do cultivo protegido, ele tem a função de conseguir cultivar em todas as regiões, mesmo em regiões desérticas, em regiões de invernos muito rigorosos, e em regiões tropicais como a nossa. Então, é usado o cultivo protegido em qualquer clima, promovendo o cultivo, como a gente viu naquele outro vídeo, em regiões de deserto, cultivando aí milhares de toneladas de alimentos em regiões de deserto, como lá em Alméria, na Espanha, em outras regiões também do mundo, com invernos rigorosos também. Lá é deserto, né? Mas em regiões onde tem invernos muito rigorosos, o cultivo dentro de sistema protegido, casas de vegetação, com regulação de temperatura, umidade, luminosidade,
garante produzir alimento em um clima que lá fora está -30, mas lá dentro está uma temperatura adequada para aquela cultura, 18 graus, 20 graus, regulando de acordo com a exigência da cultura. Então, é muito importante o desenvolvimento do cultivo protegido para garantir produção em diversos tipos de clima. O uso de cultivo protegido, principalmente hoje adotando o plástico, né, está presente na agricultura do mundo inteiro. A gente viu aqui no vídeo que eu mostrei anteriormente, né, o uso que as casas de vegetação, região de Alméria, na Espanha, né, e outras regiões do mundo, regiões de deserto, regiões de invernos muito rigorosos, né, a Alméria é considerada a horta da Europa, né, tem aí uma grande extensão de área, sendo somente para cultivos em estufas, né, irrigadas, uso de água aí de aquíferos, né, e garantindo uma grande capacidade de produção nessas áreas. Vamos falar de especificamente aqui de alguns tipos de cultivo protegido. O primeiro é a cobertura do solo, também chamado de mulching, né? A gente estudou o mulching lá em abacaxi, inclusive a foto que ilustra aí esse estudo desse tipo de cultivo, mas é adotado por várias outras culturas, né, como no morango, como também em algumas olerícolas, como pode ser utilizado para pepino, para pimentão, para tomate. E o mulching, ele vai funcionar como uma barreira entre o solo e a atmosfera, ele vai garantir ali a redução de evaporação de água, então uma economia de água de irrigação, reduzir a lixiviação de nutrientes do solo, então com vários benefícios. Antes de ter o desenvolvimento do plástico, se utilizava a cobertura do solo de palha, palhada de arroz, palhada de algumas outras graminhas, casca de madeira triturada, mas com a expansão, com a criação do plástico, isso facilitou muito esse tipo de cultivo protegido. Porque o plástico você encontra com facilidade, né, dentro do mercado aí de produtos destinados à agricultura. É fácil de colocar no solo, muito mais fácil do que você ficar distribuindo palhadas sobre um canteiro. A durabilidade é muito maior, né? A palhada nesse clima tropical que nós temos, rapidamente ela se decompõe, rapidamente ela vai necessitar de uma reposição e o custo é acessível para os produtores. Com relação à coloração desse plástico utilizado aí na cobertura do solo, temos diversas, né? Desde a coloração preta, tem uma de dupla camada, que uma parte é branca, a outra é preta, que a parte escura fica em contato com o solo e a branca fica na parte da atmosfera, que vai ajudar a reduzir a temperatura ali do solo. Mas depende do preço, o produtor tem que ver a questão do preço, essa de dupla camada ela é um pouco mais cara, né? E tem o uso do filme, do plástico transparente, né, que é utilizado em regiões mais frias, quando precisa também de ter um aquecimento ali do solo, mas não é tão eficiente no controle de plantas daninhas, porque vai ter a germinação das plantas daninhas, né? O mais usado no Brasil tem sido o de coloração escuro, preto, né? E também o de dupla camada. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Tem sido utilizado bastante no Brasil para cultivos de olerícolas, como o morango, ele é uma olerícola, que no Brasil a gente estuda dentro de olericultura, como tomate, pimentão, cucurbitáceas como pepino, como abóbora, melancia. Esse sistema de cobertura de solo ele pode ser adotado tanto a campo como dentro das casas de vegetação. Tá? Ele pode ser adotado também em cultivos de túnel. Aqui, pessoal, mostrando a foto do plástico para cobertura de solo de dupla camada. Ele tem uma parte de coloração clara e uma parte de coloração escura. Ele é importante porque ele garante, como essa parte branca fica em contato aqui com a atmosfera, ele garante que reflita a luz, né? Então,
Dessa forma, reduz o aquecimento do solo, tá? Para evitar esse filme de dupla face, ele reflete, então, uma boa quantidade da luz e não deixa aquecer tanto o solo. As vantagens do uso desse tipo de cultivo protegido, né? O cultivo protegido tipo cobertura do solo. Ele reduz a amplitude térmica, variação de temperatura, então vai proporcionar uma maior uniformidade de temperatura no solo. A umidade do solo, ela é mantida, né? Porque reduz a evaporação de água do solo, então também gera uma economia de água. Reduz o número de plantas daninhas, porque você não tem espaço para essa planta daninha crescer, você só tem um orifício ali onde está as plantas de importância econômica. E como não entra luz, não desenvolve planta daninha. Conservação da fertilidade, então você gasta menos com nutrientes. Os nutrientes colocados ali, eles são quase que exclusivamente só extraídos pela planta para o desenvolvimento e produção dela. Não tem perdas, ou baixa quantidade de perdas por lixiviação, né? Garante mais precocidade na produção, maior qualidade nos produtos agrícolas, né? Que tem essa produção. O morango é essencial usar o cultivo protegido, não é nenhuma questão assim, vai usar ou não vai usar. Para o morango, a cobertura do solo é essencial porque o frutinho do morango é muito sensível. E o contato direto com o solo, como a gente sabe, no solo tem muitos micro-organismos, fungos que causam doenças nas plantas, bactérias. Então, ele precisa ficar protegido desse contato direto com o solo. E o uso da cobertura do solo é uma ferramenta essencial para o cultivo do morangueiro. Né? Quanto à colocação do filme no solo, né? Pode ser manual, como vocês estão vendo numa das imagens, dá mais trabalho, mas faz primeiro o levantamento ali dos canteiros, distribui o plástico, vem cobrindo com terra lateralmente, mas também tem alguns implementos de baixo custo, inclusive, que com qualquer trator, pequeno trator, já é possível facilitar bem esse trabalho, que já vai colocando plástico e enterrando esse plástico no solo. Aqui, só mostrando um detalhe, é um implemento que facilita a colocação desse mulching, né, desse plástico sobre o solo. O sistema de irrigação, pessoal, tem que vir por baixo, tá? Ou se for um sistema hidropônico, às vezes, pode ter um gotejo ali por cima, mas o mais usado, mesmo para algumas hortaliças, como tomate, é colocar esse sistema por baixo, de gotejo, ali abaixo da colocação do plástico. Aqui mostrando o detalhe de um sistema de cultivo aí de cobertura do solo. Como dá para ver que provavelmente foi colocado à mão esse plástico, né, enterrado aqui, e depois perfura o plástico e vai fazendo o transplantio das mudas. Outra forma de cultivo protegido é o uso do sombrite. O sombrite ele tem função de reduzir a intensidade de luz nas plantas e também de reduzir o tamanho das gotas de chuva, o impacto dessas gotas de chuva sobre as plantas, né? Então, tem uma variação de cores de sombrite, nós temos o mais usado, né, é o de coloração preta, mas temos cores diferentes e tem alguns estudos que identificam com essas colorações diferentes, algumas plantas respondem mais pela questão de fotossíntese, está associado ali com cores diferentes. Tem algumas pesquisas dentro dessa questão das cores do sombrite, né? Temos também diferentes intensidades de sombreamento, desde 20% e 50% de retenção de luminosidade. A adoção de um ou outro tipo de sombrite depende do tipo de planta que você está cultivando dentro desse sistema. É uma planta que precisa de maior sombreamento ou não? Então, depende do tipo de planta. Aqui vocês estão vendo na primeira imagem um cultivo de uma planta ornamental. Então, se são plantas ornamentais, mais sensíveis e que têm uma exigência de menor intensidade luminosa, para evitar queimar as folhas, né, para que elas fiquem mais vistosas,
Então, aí tem que adotar o uso de um sombrite com uma porcentagem maior de sombreamento. O sombrite ele também está muito associado com o uso do plástico filme. Por exemplo, muitos sistemas de abrigo ou até casa de vegetação tem o plástico e coloca seu sombrite acima do plástico ou abaixo do plástico, né? E uma associação de proteção das chuvas e também de proteção de raios de intensidade luminosa. Nessa imagem aqui abaixo, no centro aqui mostrando um sistema de cultivo protegido, uma casa de vegetação, de cultivo aí de flores, com proteção de sombrite também, para dar um sombreamento maior. Isso para flores mais sensíveis, às vezes flores que o centro de origem delas não é no Brasil, então elas exigem um clima mais ameno, de intensidade luminosa menor, então exige esse sombreamento. Aqui o cultivo de alface, fez um túnel aqui usando o sombrite. O sombrite aqui, principalmente na época do verão, que chove muito, ele vai reduzir a intensidade das gotas de chuva que caem sobre as plantas, evitando danos ali nas folhas e também até reduzindo aqueles respingos de água que tem na hora que cai a chuva. E junto com aqueles respingos de água que vai nas folhas da alface e de outras folhosas, vai micro-organismos, que a gente sabe que a alface na época de verão, primavera e verão, cultivada a céu aberto, tem a qualidade muito ruim. Então, é uma forma de melhorar um pouco esse cultivo. Então, o uso do sombrite, como eu disse para vocês, em muitos casos está associado com o uso do plástico de cobertura, né? Para juntar a função de proteção contra chuvas intensas e também reduzir a intensidade luminosa quando a cultura exige, tá? Mostrando aqui uma casa de vegetação com a colocação do sombrite acima do plástico. Lá embaixo vocês conseguem ver os arcos lá da casa de vegetação e por cima a colocação do sombrite por toda a dimensão, para gerar uma área com maior sombreamento, já que a cultura que está sendo plantada ali exige esse maior sombreamento. O sombrite é muito utilizado em casas de vegetação com função de produção de mudas, né? As mudas são mais sensíveis, principalmente em regiões de alta intensidade luminosa, por exemplo, na primavera, no verão, e ali as mudinhas vão sentir muito com aquela intensidade luminosa, então a colocação de sombrite vai favorecer o desenvolvimento dessas mudas em um ambiente mais propício. Na produção de flores delicadas também é uma adoção frequente o uso de sombrite, né? Então, o sistema de abrigo que a gente viu no vídeo que a gente passou, eu passei para vocês bem similar, é um abrigo de produção de mudas de alface, né? Onde tem o plástico filme e o sombrite por cima, para gerar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dessas mudas. As vantagens do sombrite: proteção das plantas da alta incidência de raios solares, isso quando a planta existe, tem plantas que não podem sombrear, né? Tem plantas que, para o seu desenvolvimento, tem que ser em pleno sol. Criar um microclima interno mais favorável para o desenvolvimento dessas plantas. Também funciona quando você usa só o sombrite em cima do seu canteirinho lá na sua horta. Ele vai reduzir, vai formar uma barreira contra a ação de chuvas de granizo e até chuvas mais intensas que podem danificar as folhas da sua planta. Garante maior produtividade e também maior qualidade de mudas quando as mudas exigem esse ambiente um pouco mais, com uma incidência menor de raios solares, né? É de baixo custo e bem acessível. Outra forma de cultivo protegido que eu quero apresentar para vocês hoje é o uso do túnel de plástico. O túnel de plástico como vocês estão vendo aqui na imagem, uma imagem fora, né, por fora, e aqui internamente, né, por dentro do túnel de plástico, inclusive aqui no sistema de cultivo de morango, onde tem dois sistemas de cultivo protegido aqui. A cobertura do solo, mulching, e o sistema de túnel de plástico. O túnel de plástico ele vai formar um semicírculo
sobre o canteiro das culturas ali plantadas. Esse sistema, ele geralmente tem uma altura de 50 a 100 centímetros, depende ali do porte da planta. Esse túnel baixo ele é dotado para cultivos de plantas de baixo porte, como folhosas, como morango, né? E também para plantas de alto porte, como os parreirais, que eu vou mostrar depois uma imagem para vocês. A função, né, desse uso do túnel de plástico é reduzir a ação de geadas em regiões onde tem inverno muito rigoroso, formação de geada nas plantas, então proteger dos frios, do frio intenso, né? E a construção desse sistema é bem barato, depende do material que você vai usar, né? Mas você pode construir um túnel de plástico com materiais mais baratos, usando até madeira, bambu, o ferro para fazer aquele arco, né? Precisa de um material mais maleável. E o plástico que é colocado sobre ele. As extremidades do túnel é colocado uma estaca e amarrado esse plástico filme nas extremidades. Aqui nós temos duas fotos em culturas, uma em cultura baixa aqui, podendo, inclusive, eu não sei a qual, mas possivelmente talvez um morango, até uma alface, né? E aqui nessa segunda imagem, um parreiral, cultivo aí de uvas, tá? Isso para regiões de inverno intenso é usado para proteger essas plantas, por exemplo, de uma geada, para evitar a queima das folhas, né? Então, nos dias que tem possibilidade de formação de geada, abre esse túnel de plástico para proteger e no outro dia de manhã recolhe, né? Então, arma é facilmente, né? Que você só vai mexer aqui nas extremidades, né? Uma pessoa lá no outro lado e você aqui vai recolher esse plástico e depois da noite torna a abrir, né, para proteção contra as geadas, né? A abertura e o fechamento desse túnel tem que ser no tempo certo, não pode passar o dia coberto, porque a planta precisa de sol para fotossíntese, então isso é mais usado à noite, né? Para garantir uma temperatura dentro do interior ali do túnel mais favorável e reduzir os problemas com geadas. Então, é uma técnica bastante utilizada em regiões de clima mais frio. Hoje já tem um material de túnel de plástico que ele é perfurado para evitar a formação de vapor de água ali internamente, que isso também pode proporcionar a formação de doenças. Então, já tem plásticos próprios para fazer esse túnel, que ele já tem microfuros que facilita a saída da água, para não ter acúmulo de formar ali aquelas gotículas de água, né, por cima desse plástico, ali na parte interior desse túnel, que pode favorecer algumas doenças. No verão, esse túnel, ele pode proteger de chuvas muito intensas, uma chuva forte, uma chuva de granizo, ele é importante para esse sistema e também no inverno para proteção contra geadas, né? As vantagens, possibilidade de produzir nas entre safras, né? Proteção das culturas de frio e chuva intensa, a cultura é colhida mais precocemente, tem redução de problemas sanitários, né? Ganhos de produtividade e qualidade, e também protege o solo. Se vai ter uma chuva muito forte, você abre o túnel, vai reduzir a infiltração de água naquele local. E dessa forma, você vai reduzir a lixiviação de nutrientes. Aumenta a eficiência do uso da água e reduz a lixiviação de nutrientes, né? Aqui mostrando, pessoal, pela manhã recolhendo, né, o túnel de plástico em uma cultivo aqui de alface. Casa de vegetação. Já falei um pouco na aula passada sobre esse sistema, hoje no vídeo vocês viram também um pouco sobre esse sistema. Nós temos desde casas de vegetação mais simples, né,
até casas de vegetações onde tem tudo controlado, luminosidade, temperatura, umidade relativa do ar, tudo. Então, como vocês viram, as mais simples, quando o produtor faz a conta, ele consegue estabelecer uma grande produtividade e grandes lucros nessa exploração. Agora, uma casa de vegetação climatizada ou semi-climatizada já não é para não é um investimento viável para produtores de hortaliças, é mais voltado para e se encontra mais esse sistema de casa de vegetação climatizada e semi-climatizado em estações de pesquisa, em universidades, onde trabalha-se muito com pesquisa e precisa desses ambientes mais controlados. Mas nos sistemas aí de produção de hortaliças, de flores, né, se usa mais o sistema não climatizado, que é essa casa de vegetação mais simples. Ela é coberta por cima com plástico, se a cultura exigir um sombrite, e nas laterais o uso da tela anti-afídio, para evitar a entrada de insetos, né? Os materiais que ela pode ser construída, desde o mais simples, como mostrou no vídeo lá, usando até bambu, né, para sustentar o plástico filme no teto, usando aqueles vergalhões de construção, inclusive aqui a gente começou a construir ano passado lá no Instituto, foi com vergalhão que a gente colocou uma mangueira para ele não, com atrito ali no plástico, o filme não perfurar, né, o plástico, e lateralmente usado aí uma tela anti-afídio, que são materiais baratos. Então, quando você usa material muito barato, por exemplo, vai usar bambu, a gente sabe que a durabilidade é bem menor. Você então pode, se o produtor tem como investir mais, já investir em um sistema mais duradouro. Por exemplo, ferragem no sistema de armação, né? Então, depende da durabilidade que ele quer e do que ele tem de dinheiro para investir nesse sistema. Quanto ele investe em um sistema de casa de vegetação com uma armação em concreto, uma armação em alumínio, ele vai ter uma durabilidade muito maior do que um que ele usar ali essa madeira, usar bambu, usar ali materiais mais alternativos, né? E sai mais barato, mas dura menos. Eu falei sobre isso na última aula, né? Que a gente usa muito o termo estufa, né? Ah, tá lá na estufa, vamos lá na estufa. Só que aqui nas condições do Brasil, a gente seria mais correto a gente usar o termo casa de vegetação, tá? Porque a estufa seria mais adequado usar para as estruturas, esse tipo de estrutura de sistema protegido, em regiões onde tem invernos muito rigorosos, né? E aí vai formar realmente importante que é a formação do efeito estufa ali internamente. As vantagens da casa de vegetação. A gente ouviu tanto hoje no vídeo sobre a importância, né? Garante produzir o ano inteiro. Vamos falar o exemplo das folhosas, como a alface. Produzir alface na primavera e no verão a campo, você tem produtos de baixa qualidade e produção baixa. Agora, quando você tem um abrigo, né, mesmo que seja só a parte de cima, só o plástico por cima, nem precisa ser a casa de vegetação em si, com a proteção lateral, mas só de não ter a incidência direta de chuva, você já tem um aumento de produtividade muito grande. Precocidade, proteção do solo, como vocês viram, ali vai vir só a água necessária para a cultura, não vai ter chuvas intensas que lixiviam os nutrientes, né? Facilita o controle sanitário, vocês viram que até para a entrada lá é importante ter aquela caixa de pé dilúvio, com água sanitária 1%, né? Se faz uma solução. Para lavar o calçado, para você não entrar, levar doenças, né? Então tem um controle sanitário mais fácil, e inclusive por ser um sistema ali mais fechado, até o controle de doenças e de pragas é mais favorecido. Economia de adubos, economia de defensivos, já que é um sistema que, como você não tem a chuva incidindo direto, reduz muito o número de doenças. Como é um cultivo ali protegido, quando você fala uma casa de vegetação, tem a tela anti-afídio lateral, reduz muito o número de pragas, né?
Mesmo assim, você tem que monitorar, tem que ter as armadilhas lá, aquelas armadilhas de cor amarela distribuída para você ver qual que são os insetos que estão tendo ali dentro, mas fica muito mais barato. Além de você proteger a sua cultura de perdas econômicas por chuvas intensas, por granizo, por geadas. As desvantagens é ainda a questão de custo, né? Vocês viram que quando faz as contas, e quando você usa um material ali mesmo mais simples, fazendo as contas do retorno, não adianta você também investir sem fazer a conta do que vai ser esse retorno para o bolso do produtor. Mas fazendo as contas, acaba sendo um sistema que compensa. Tá? Então tem que fazer a conta do que vai plantar, o que vai gastar na implementação desse sistema de cultivo protegido. Eu falei para vocês que tem, então, com relação a os parâmetros meteorológicos que são controlados, nós temos as casas de vegetação climatizadas, semiclimatizadas e não climatizadas. Aqui nós temos uma foto de cada um desses tipos, né? As não climatizadas são as comuns que a gente utiliza para sistemas de produção agrícola no Brasil. Onde ela vai proteger da chuva, ela tem o plástico o filme, o sombrite, que também vai dar uma redução ali da incidência de raios solares, se a cultura exigir isso, mas ela não vai ter controle de temperatura, nem de umidade relativa do ar, então ela vai ter controle da chuva, tá? As climatizadas, elas são sofisticadas e adotadas muito aqui no Brasil, mais em locais de pesquisa, como estações da IPAGRE, estações da Embrapa, em universidades, né, onde se trabalha muito com pesquisa dentro da área das agrárias, né, e também em países muito frios ou muito quentes, em regiões, por exemplo, de deserto, onde tem que controlar a umidade, onde tem que controlar a temperatura. Por exemplo, lá no Japão, na época de inverno, como é que se produz o melão, como se produz as folhosas? Em casas de vegetação climatizadas, onde vai controlar. E também tem épocas do ano que tem pouca incidência de raios solares, a cultura exige mais incidência de luminosidade. Então, tudo artificial, controle de temperatura. Lá fora está menos 20, menos 30, mas lá dentro está com 18, 20, está controlado de acordo com a exigência da cultura. Está fazendo, naquele inverno, em determinado país, 6 horas de luz solar, só que a cultura exige 10. Então, a complementação é feita com luz artificial. Então, isso é adotado aqui no Brasil, mais usado as semi-climatizadas, né? Mas nesses países onde climas mais os climas muito frios ou muito quentes em regiões de deserto, então tem esse uso das casas de vegetação climatizada. E, claro, os custos são mais elevados de instalação e de manutenção. Aqui mostrando internamente que tem um sistema de exaustor para controle de temperatura, né? As semiclimatizadas, elas são dotadas de algum grau de controle de temperatura, assim, de alguns fatores são regulados, não são todos os fatores, principalmente temperatura, umidade e luz. No Brasil, é economicamente viável a produção comercial de hortaliças, né? É mais em estações mesmo de pesquisa, tá? E as não climatizadas, que são as aí utilizadas pelos produtores para produção de hortaliças, de flores, né? Que vão proteger das chuvas. Se a cultura exigir, vai ter um sombrite para ter um sombreamento. Os materiais usados na casa de vegetação depende do bolso do produtor. Hoje tem várias empresas que trabalham com o sistema de montagem, você já compra a estrutura, você paga o metro quadrado da casa de vegetação, eles vêm até sua propriedade e montam, né, a casa de vegetação, então você paga aí o metro quadrado, né, então tem empresas hoje que já trabalham nesse ramo. Só que você também pode fazer a sua improvisada, como eu disse, então os materiais dependem do que o produtor vai investir, na durabilidade que ele quer para esse seu sistema de casa de vegetação, né?
Para construir uma casa de vegetação, só para a gente finalizar a aula de hoje, é importante considerar aspectos de ambiência. Foi falado no vídeo, inclusive, da questão dos ventos, né? O problema de ventos pode destruir a sua casa de vegetação, por isso que não pode ser tão comprida a casa de vegetação, né? E também a importância de adotar uma cerca viva, uma linha de plantas ali que vão reduzir a velocidade dos ventos quando tem ventos ali na região. Porque se você não tem isso, vem um vento muito forte e destrói a casa de vegetação. Outra coisa que foi falado é o formato, né? O formato da parte superior, que o ideal é ali arredondado, né? Porque o vento, ele não vai ter tanto impacto, ele vai passar e subir. Ele não vai ter tanto impacto em poder destruir aquela estrutura. Tudo isso tem que ser pensado para a durabilidade desse sistema. Outra coisa é a posição da casa de vegetação. As plantas, elas precisam ter alta incidência de luz. Então, a construção da casa de vegetação, ela deve escolher ela numa posição que ela vai receber o sol vai passar por cima dela durante o dia. Lá no meio-dia, ela vai estar bem em cima. Não só pegar uma parte do sol só de manhã ou só à tarde, porque as plantas precisam de luz solar para desenvolver. Então, a posição dela, leste-oeste, né, é importante posicionar em regiões mais locais. Se for muito declivoso, fazer uma terraplanagem, porque se você constrói em um local muito declivoso, pode ter acúmulo de água até da irrigação ali interna e formar microclimas diferentes dentro da casa de vegetação, acumular água, que pode ser um fator de desenvolvimento de doenças, né? Como eu disse, instalar de preferência na posição leste-oeste. O comprimento, né, a parte de maior comprimento em posição leste-oeste, para que o sol, ele transite, ele nasce aqui e vai transitar durante o dia, passar aqui e se pôr aqui. Ou uma boa distribuição de luz solar sobre essa estrutura, já que a gente está produzindo plantas, e plantas precisam de luz solar, tá? Outro ponto é considerar os ventos dominantes da região. Evitar a construção da casa de vegetação numa posição onde ela vai ficar na posição de maior comprimento, suscetível aos ventos dominantes. Mas para reduzir um pouco esse problema, na verdade, reduzir bastante esse problema de destruição por ventos, é importante construir as cercas vivas, o quebra-vento, né? Que mostrou bem ali no vídeo que eu mostrei para vocês. Essa planta, o porte das plantas, ela tem que ter a altura que dá um pouco maior ou do tamanho da estrutura da casa de vegetação. Se for mais baixo, não vai proteger, como vocês estão vendo na segunda imagem, que o vento vai vir e pode destruir. Outra coisa é a distância, como foi falado no vídeo também. Não pode ser tão perto de uma forma que vai sombrear sua casa de vegetação. Tem que ser uma distância que garanta essa proteção dos ventos, mas que não faça o sombreamento dentro da sua casa de vegetação. Não é plantar do lado ali, né? Porque você vai ter um sombreamento e não vai ter o bom desenvolvimento das plantas dentro da casa de vegetação. Vocês estão vendo aí, ó, algumas estruturas de casa de vegetação totalmente destruídas pelo vento. Então, aí a importância da cerca viva, né? E também a importância de se construir estruturas não muito compridas, porque quanto mais comprida ele vem o vento, ele vai ter maior força para destruir essa estrutura. Só que, infelizmente, alguns anos, em algumas regiões, ventos, assim, muito fortes, mesmo você tendo uma estrutura de cerca viva, às vezes não consegue proteger, né? Infelizmente, pode acontecer temporais, né? Que a gente vê que em algumas regiões do Brasil, a gente está propenso a essas condições climáticas mais extremas, mas tem que se trabalhar o que pode proteger, né? Uma cerca viva, não fazer estruturas muito compridas, 10 metros, depois constrói outra, né? Se for necessidade. Isso aqui são imagens de Canela, no Rio Grande do Sul, em Portugal. Estruturas aí de aço galvanizado todas retorcidas, né, por ação de ventos.
e, claro, prejuízos altíssimos aí. Essa estrutura na imagem à direita mais abaixo, o prejuízo foi de 150 mil de destruição dessa estrutura que tinha aí de aço galvanizado em Canela. Outra questão é a qualidade, a distância que é colocada ali a ferragem no teto, na parte superior da casa de vegetação. Não pode ocorrer isso aqui, gente, a formação, o acúmulo de água no plástico, por isso que ele tem que ter uma distância entre as estruturas metálicas ali na parte superior, de forma que não forme esse tipo de bolsão, porque isso aqui danifica a estrutura e também quando estoura vai cair em cima das suas plantas ali e podendo danificar, né? Se for ali mudinhas sendo produzidas, cai em cima de algumas bandejas e destrói elas. E, claro, você vai ter prejuízo, que você vai ter que comprar outro plástico, vai ter que reformar essa estrutura. Nós temos estruturas desde madeira, né, na casa de vegetação. A vantagem é que tem a questão da disponibilidade, o preço é menor que essas estruturas metálicas. As desvantagens é por a longevidade, que madeira está mais propensa aí a envergamento, a apodrecimento. E ataque de cupins, por exemplo, que vai danificar essa estrutura de madeira. As estruturas de concreto, fazer ali as vigas de sustentação com concreto. Vantagem, durabilidade. A desvantagem é o custo inicial elevado. Você fica mais caro que você usar, por exemplo, a madeira. Mas a longevidade, se você tem aí projeção de continuar usando esse sistema protegido por mais tempo, vai garantir essa longevidade maior, né? O aço galvanizado tem sido os mais utilizados, né, com vantagem que tem alta resistência, alta durabilidade, é montado rapidamente, é fácil de manusear, já vem tudo pré-moldado ali, só ir montando, parafusando, né? Exige uma maior conservação, né? Ele está mais sujeito a danos do que a estrutura de concreto e precisa de mão de obra mais especializada. Como eu disse para vocês, tem algumas empresas que já trabalham no ramo. Você já compra ali um metro quadrado, né? Ah, quero uma estrutura aí de casa de vegetação de 100 metros quadrados, 200. Então, ele já vem e monta esse sistema. Nesses slides aqui, eu vou deixar para a próxima semana, vai falar do passo a passo de construção de uma casa de vegetação. Essa estrutura que eu vou mostrar para vocês depois, ela é feita a sua base aqui com os tijolos, né, aqueles tijolos de concreto, e aqui também é feito a parte que vai sustentar a estrutura de concreto, tá? É uma das possibilidades, tá? Aqui foi feito o aterramento, considerando um nivelamento ali da estrutura, né? E aqui foi colocado uma estrutura de metal, né? Nessa estrutura de concreto, onde vai firmar o arco. Mas eu vou mostrar essa estrutura, falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, na semana que vem, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, né? Hoje falamos bastante sobre cultivo protegido. Vocês têm alguma dúvida sobre o tema que a gente falou hoje? Tranquilo, senhor.